Achou que não ia ter, né? Achou errado. Estamos no ar. Chegamos. Pegadinha no malandro. Justin Bieber, que nos desculpe, mas o programa I'm sorry. mais importante que... I'm sorry. Como já dizia ele mesmo, né? I'm sorry. Estamos no ar agora aqui, ao vivo, pelo Facebook, já pela Rádio Show também, mas o nosso Facebook é o Papo com Elas Oficial. Estamos no Twitter, é o @Papo com Elas, o nosso Instagram é o @Papo com Elas Oficial, YouTube é o youtube.com/Papo com Elas Oficial. A gente está ao vivo pelo Facebook, mas você também vai assistir esse vídeo lá no YouTube até o final do dia. Esse vídeo fica disponibilizado lá, assim como todos os nossos vídeos, desde o começo do programa, que foi dia 21 de janeiro. Tem coisa pra rir, tem coisa pra chorar. Tá melhor que catálogo de Netflix, não é isso, Lu? É, e é de graça. Opa, né? Tendo uma boa banda, você consegue ver rapidinho. A gente fica uma hora aqui, mas as entrevistas acabam sendo curtinhas. É um bate-papo bem gostoso, bem divertido. Tem coisa pra rir, tem coisa pra chorar. E tem também o nosso site, não é, Lu? Isso mesmo, é o papocomelas.com.br. Todos os conteúdos que a gente escolhe lá com tanto critério, né, Oli, para trazer informação, entretenimento, transformar a vida dos nossos ouvintes e, por que não, dos nossos leitores também. Então tá tudo lá no nosso site, inclusive os vídeos do nosso canal do YouTube também estão lá para você acompanhar. Mas se você entrar lá no canal do YouTube, aproveita para se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações cada vez que a gente subir um vídeo novo lá, que hoje vão ter 2 vídeos novos para subir. É isso aí, vai ter vídeo novo, vai lá no site também, tem bastante matéria, e você também pode acompanhar a gente pelo LinkedIn. Papo com Ela está no LinkedIn, você vai ver algumas matérias lá também, vai ser bastante interessante. Compartilha com a gente, divulga o Papo com Ela se você tá gostando do que a gente tem publicado por aí. E hoje a gente está ao vivo aqui, a gente está recebendo aqui no estúdio da Rádio Show a jornalista Juliana Mulerato, autora do livro, junto aí com a Beatriz Manfredini, que não conseguiu vir, mas a Juliana está aqui e ela é autora do livro A Louca Não Sou Eu, um livro-reportagem que traz relatos de mulheres que sofreram gaslighting em seus relacionamentos e carregam marcas dos abusos até hoje. Muito boa tarde, Juliana. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Obrigada, viu, Ju, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Para vir aqui falar do livro, que só pelo nome eu já achei assim o máximo, já achei a voadora no peito. A louca não sou eu, né? Que é isso que a gente precisa ouvir. Bom, o livro ele possui relatos de 12 personagens reais sobre suas vivências em relacionamentos abusivos com gaslighting. Ao longo de 10 capítulos, as histórias são costuradas junto a depoimentos de especialistas, psicólogas e juízas, que trazem uma compreensão mais aprofundada da dimensão das violências vividas e suas consequências. A gente fala bastante desse tema, né, Oli? A gente também já trouxe promotor, advogado, especialistas, instagramers, tudo que a gente pode aí para tentar trazer um pouco de luz sobre esse assunto tão pesado que é a violência feminina, né, Gil? Exatamente. São muitas mulheres que vivem isso hoje e algumas nem sequer percebem que estão vivendo. Às vezes elas vivem um ciclo de violência por anos e não sabem que aquilo é uma violência. Então, a partir do momento que a gente nomina uma violência, é possível que a pessoa se reconheça nela e veja e consiga sair, né? Isso é que é o importante. Muito bem. E, em primeiro lugar, a gente quer aqui o Papo com Elas te parabenizar por esse trabalho. Você e a Bia, um beijo, Bia, se estiver assistindo a gente. E a gente quer saber como aconteceu a escolha desse tema, porque vocês são tão jovens, pois né? E pelo que eu vi, a Ju estava me contando aqui fora do ar, que foi um trabalho de TCC que acabou virando um livro. Olha que legal. Um trabalho super necessário. Então, como é que foi a escolha desse tema? Então, eu e a Beatriz, nós somos jornalistas, né, formadas pela Faculdade Casper Libero. E a gente tinha que escolher primeiro um formato, e a gente sempre teve vontade de escrever um livro, então a gente escolheu mesmo fazer um livro-reportagem. E a gente sempre teve uma veia meio feminista, né? E aí a gente percebe que muitas mulheres estão sofrendo abusos emocionais e não reconhecem. E aí a gente viu no gaslighting algo que não estava sendo falado ainda. Agora ele está um pouco mais em alta, porque inclusive saiu novos livros sobre... Só que na época não tinha nada em português que falasse sobre isso, não tinha nenhum material em português. O próprio tema não tem nome em português. Exato. Ainda, né? Algumas vertentes feministas tentam chamar de homem enlouquece para tentar dar uma aportuguesada.
mas é um pouco difícil usar esse termo, visto que não é só o homem que pratica o gaslighting, né? Exatamente. A gente vai conversar um pouco sobre isso também, né? É isso aí. Aí a gente resolveu falar um pouco sobre essa violência que ainda não estava sendo falada. E a gente tinha algumas amigas que tinham vivido isso, pessoas próximas, e a gente falou assim, vamos tentar se aprofundar nesse tema. A gente queria fazer uma coisa bem mais abrangente, falar do gaslighting em todos os aspectos, no trabalho, na família. Só que daí a gente percebeu que, como era um trabalho de TCC, a gente ia ter que dar uma restringida. Porque TCC em si, né? Mas agora que já foi, já fica a dica pro próximo livro, Exatamente. Vamos falar sobre isso. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta, fica aí, manda a sua pergunta também pro Facebook, para saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como é que foi essa pesquisa também da Juliana e da Beatriz. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem. Muito bem, estamos ao vivo aqui de volta. Não tinha ligado o microfone, você falou muito bem, estava desligado ainda. Ninguém ouviu. Só no Face o pessoal ouviu. A Maria Fernanda, falando em Face, a Maria Fernanda, sua cunhada, está aqui te mandando um oi. Oi, tudo bom? Tudo bom? Muito bem, vamos lá. Continuando, hoje a gente está recebendo, então, a Juliana Munerato, que é uma das autoras do livro A Louca Não Sou Eu, que é um livro-reportagem que aborda o tema gaslighting. Então, Gil, a gente já falou muitas vezes sobre o assunto aqui, até, inclusive, 2 ou 3 semanas atrás, a gente recebeu a Ana Paula lá do Mas Ele Nunca Me Bateu, que é um perfil no Instagram, que
O meu sonho era trazer todo mundo junto aqui, né? Nossa, Mas... isso é sensacional. em breve, né, Oli? Bom, mas aí a gente falou sobre isso, a Ana Paula até explicou pra gente, mas é sempre bom relembrar. O que é gaslighting? Ok, vamos lá. Primeiro, quanto mais a gente fala, melhor. Melhor, Porque quanto mais pessoas a gente atingir, melhor. O gaslighting é um tipo de violência psicológica que acontece quando uma pessoa tenta sistematicamente alterar a realidade de outra. Então, ela mente, ela distorce fatos e ela faz você acreditar que você tá louca. Então, ela tá sempre tentando virar a situação contra ela, contra você, na verdade, pra ela, a favor dela. São mentiras, são distorções que acontecem recorrentemente e esse tipo de violência pode acontecer não só no namoro, pode acontecer no trabalho, pode acontecer na família, muitas vezes acontece na família, sim, e às vezes ela é tão sutil que a pessoa às vezes não consegue perceber, porque você pode mesmo começar a duvidar da sua própria sanidade, então você começa a ter sua autoestima abalada, e você não acredita mais em si mesmo a partir do que o outro fala pra você. Então isso é bastante complicado, é bastante difícil de reconhecer. Começa assim, tipo, mas você fez aquela coisa tal dia, a pessoa, não, você fez sim, foi aquele dia que você fez, ela tenta de botar na sua memória alguma coisa que não tá lá. Exatamente. E eu me lembrei de quando a gente trouxe a Valquíria aqui para falar sobre mães tóxicas, que ela descreveu uma situação muito parecida, que é a relação entre mãe e filhas, geralmente, né, em que a filha fala alguma coisa, ou pede permissão, ou conta alguma coisa para a mãe, e a mãe inverte aquilo de um jeito que a filha começa a falar assim, mas eu menti? Será que é mentira? Será que eu criei essa situação na minha... A pessoa começa a duvidar da própria capacidade dela. É impressionante. E o estrago que isso deixa, né, Gil? É muito estrago, assim. São mulheres... como o nosso livro é mais focado em mulheres, vão falar mais sobre os relacionamentos, né? Então, as mulheres que a gente entrevistou, temos relatos de pessoas que, por exemplo, tá lá com o namorado, olha pro celular do namorado, tem um aplicativo de relacionamento lá. Aí a pessoa questiona o outro. Mas eu vi o aplicativo de relacionamento. Ele vira pra você e fala, você tá louca, você não viu nada. Aí ele vai lá, apaga, mostra o celular e não tá lá. O que você começa a fazer? Você começa a duvidar. Gente, imaginei, acho que eu me enganei. Exatamente. Coitado. Exato. Coitado, eu tô vendo coisa. Acho que eu vi alguma coisa. Tem uma das meninas do livro que ela, inclusive, foi procurar um oftalmo. Porque ela achou que ela tava com problema de visão, gente. Olha, eu fiquei tão irritada que até saiu aqui os equipamentos aqui. O homem fez ela achar que ela tava com problema de visão, sendo que era ele que tava manipulando toda a situação, entendeu? Então é bastante complicado. As marcas que isso deixa são muitas vezes difíceis de tirar. As mulheres elas começam a ter crise de ansiedade, crise de pânico. Às vezes elas só percebem que elas passaram por isso depois que elas vão mesmo para um psicólogo. Elas procuram ajuda psicológica mesmo, né? E aí elas começam a ter isso. E esses sintomas de ansiedade, pânico não é uma coisa que cura da noite pro dia. Por mais que às vezes você largue dele, termine e tudo mais, aquilo deixa marcas. E é muito difícil de se recuperar. Sem contar a questão da autoestima, né? Que fica prejudicada, danificada pro resto da vida. A pessoa entra numa vibe de não merecimento, de não sou capaz de fazer nada, que interfere em tudo na vida dela, não só em relacionamento, né? Ela não consegue ter uma vida profissional plena, não consegue ter uma relação social com outras pessoas, né? Com amigos, né? E geralmente essas pessoas são isoladas de amigos, de familiares, né? Isso é uma técnica de abuso muito comum que a gente viu em vários dos relatos que a gente recebeu, que é o homem, ele faz... Porque assim, nós somos criadas nessa sociedade patriarcal, machista, né? Que faz com que a gente acredite que a gente só vai ser feliz quando a gente tiver um homem do nosso lado, né? A gente sabe que a gente tem isso enraizado, por mais que a gente lute, por mais que todas as vertentes feministas lutem contra isso, a gente tem isso enraizado, não tem jeito, a gente é criado assim. E aí, os homens, às vezes, a gente acredita mesmo que a gente só vai ser feliz tendo ele lá, então ele se aproveita disso. Às vezes é de forma inconsciente que ele se aproveita disso, porque ele também é criado de forma machista. Né? Exatamente. Ele também é criado de forma machista, então ele acha que ele é o superior. E aí a gente tem um pouco essa visão de que a gente não vai ser feliz se a gente não tiver ele. Então, ele usa isso como uma forma de manipulação também. Pegar e falar que você só vai ser feliz comigo, só eu vou te aturar,
só eu vou te aguentar. Nossa, eu quero ver esse alguém te aturar aguentar. é bem pesado, né? Porque São dá a impressão frases. de que a mulher é um fardo na vida do É homem. isso Exato. porque diz que ama, né? Exato. Ama, então ninguém mais, só eu pra te aguentar, só eu pra te... Ai, Mas que horror. isso, gente, a gente olhando de fora, a gente enxerga. Só que quando tem um afeto envolvido, a gente não consegue enxergar. A gente realmente acha que só ele vai estar lá pra gente. Acho que Entendeu? isso é muito ruim, né? Que você é uma É. pessoa muito ruim, que você não é capaz. Que assim, ele De ter tá um te fazendo relacionamento. uma caridade de De estar gostar com de você. você. É. Exato. Ai, Aí gente. é por isso que a gente tem que trabalhar muito essa questão da autoestima, porque ela é muito abalada quando você tem um relacionamento abusivo, assim, muito. E aí a mulher acaba se autodestruindo ali, né? É muito difícil. É difícil, eu fico pensando até no relacionamento, a gente tem filhos também, que a gente falou da questão da mãe tóxica, e aquela coisa, a gente passa pro outro, no final, aquilo que a gente está recebendo. E aí essa mulher que está nesse relacionamento, ela está passando para os filhos esse mesmo tipo de conduta, e aí vira uma bola de neve que não tem fim. Mas foi isso que a Valquíria também Exato. falou, que esses comportamentos, eles são herdados, tanto do bom quanto do ruim, entendeu? Então, assim, o abusador, ele aprende a ser assim, Como porque provavelmente ele também passou por isso. Exato. E a pessoa que é a criado vítima muito- também traz isso daí de uma herança, né? Que vem dali herdando vai passando de vó para mãe, etc. Exato. E, Gil, como é que vocês buscaram as mulheres que deram depoimentos para o livro? Foi do TCC, né, da faculdade? Isso. Como é que foi essa busca e quantos depoimentos vocês receberam no total? Vamos lá. A gente foi atrás das mulheres, porque o que é difícil no gaslighting é a pessoa reconhecer. Então a gente precisava de mulheres que reconheciam que haviam passado por isso. A gente foi muito em busca de grupos feministas, porque ali a gente ia ter um pouco mais da noção ali. Como a gente vai entrando em contato com textos sobre isso, com outras mulheres que falam sobre isso, aí você vai tendo um pouco mais de noção de que aquilo que você viveu era gaslighting. Então a gente foi em grupos feministas, Mas vocês usaram redes sociais. Principalmente no Face, colocamos lá que a gente estava fazendo um trabalho, que a gente se disponibilizava para ouvir as mulheres, e a gente teve mais de 40 mulheres que nos procuraram. E não foram muitos grupos que a gente foi, acho que foram uns 2, 3. E a gente teve mais de 40 mulheres que se disponibilizaram a contar suas histórias pra gente. E assim, teve mulheres que contaram pra gente até na família que viveram no trabalho, mas a maioria eram mulheres que viveram nos seus relacionamentos amorosos mesmo. E aí elas reconheciam aquilo e puderam contar pra gente. Você falou até no comecinho que a gente sempre conhece alguém que passou por isso, né? Sempre. Todas nós aqui, a gente tem referência. Um pouquinho já. Mas eu acho que se a gente fizer uma reflexão, às vezes eu fico pensando aqui dos relacionamentos que eu tive antes de me casar, tudo que eu também passei por algumas situações que dava para caracterizar. A diferença é que eu saí, né, antes que se tornasse uma coisa pior. Então, assim, é uma coisa que está presente no dia a dia. Por isso que eu estou falando isso. Que todas nós estamos sujeitas, né? Inclusive quem tem esse conhecimento. Eu, por exemplo, eu fiz uma pesquisa em gaslighting e tudo mais, mas eu tô super sujeita a passar por isso no relacionamento. Porque quando você tá blindado pelo afeto, você não consegue fazer esse exercício de enxergar que aquilo está sendo ruim para você. É a velha história de que o amor é cego, né? Exato. Então, a pessoa dentro do relacionamento, ela vai idealizar aquele parceiro ou parceira e achar que é tudo muito perfeito. E não conseguir ver defeito no outro. E às vezes o conhecimento demais até atrapalha, porque você fala assim, bom, eu sei reconhecer. E aí você começa a questionar, né? Não, mas isso que ele fez, começa a justificar eu acho o comportamento que dele. Porque eu sei, então eu acho que isso. Não, acho que isso dá pra relevar, não é? Assim, de repente acaba atrapalhando mais, né? Bom, enfim. E aí, como é que vocês escolheram essas 12 mulheres? De todos esses depoimentos, vocês escolheram 12. 12 mulheres. E aí, qual foi o critério que vocês utilizaram? Primeiro foi elas serem de São Paulo, pra gente conseguir fazer as entrevistas pessoalmente. Foi esse o nosso primeiro critério. Aí a gente também quis mulheres que tinham... a gente tentou pegar algumas diferenças de idade ali, né? Por mais que os grupos não permitiam muito isso, mas a gente conseguiu. E aí a gente tentou ver algumas... Porque assim, o que a gente fazia era pedir um relato, um resumo do relato prévio, para ver se a gente partia para a entrevista presencial. E aí a gente foi tentando entender alguns aspectos ali que estavam presentes e o que elas tinham em comum. Então, muitas delas têm várias coisinhas em comum que a gente pôde costurar ali no livro e trazer o entendimento das psicólogas e tudo mais. E aí foi mais ou menos esses os critérios que a gente usou.
Mas quando você disse que elas tinham várias coisas em comum, a primeira coisa que me veio à mente foi assim, todas elas que são vítimas já vinham de relacionamentos, mesmo que elas não percebessem, e não só de relacionamentos amorosos, mas já vinham de um relacionamento abusivo, seja com a família, ou seja, elas tinham esse perfil de vítima? Às vezes não, às vezes não. A gente tem meninas, por exemplo, que vieram de famílias super bem estruturadas, mas eram felizes até que elas encontraram um namorado e aí elas colocam ele no pedestal. Todas colocam o namorado no pedestal, assim. É uma coisa bem da estrutura machista da sociedade mesmo. Da gente achar que a gente valorizar, precisa, né? Super valorizar o homem e achar que o relacionamento é a coisa principal ali da vida da pessoa. Da vida da pessoa, que ela não vai ser feliz se ela não tiver no relacionamento. Todas elas passaram por coisas assim. Poxa vida. Não, é muito... Você falou história cabeluda, né? Gente, é muita coisa. Eu vi no perfil lá das meninas, Mas Ele Nunca Me Bateu. Eu até contei pra Ana Paula que eu não tenho histórico de violência nem nada, mas às vezes eu assisto algum depoimento e aquilo me desperta um gatilho que eu não achei que eu tinha e eu fico muito abalada, muito abalada. É porque a gente é mulher, né? A gente tem medo de passar por isso, não tem jeito. Porque quando você for ver, a gente tá sujeita, a gente tá sempre sujeita. E aí dá muito medo passar por uma coisa dessas e achar que você não vai enxergar, entendeu? É muito difícil viver achando que vai ser sempre vítima de alguma violência. Exato. Né? E isso é a nossa realidade como mulher. É a gente sair na rua, ficar com medo de sair na rua porque a gente acha que vai sofrer alguma violência. A gente tá sempre sujeita, isso é muito ruim. Não, tem até aquela frase que fala que alguns homens que cometem violência têm medo de ir na cadeia sofrerem a violência. E imagina a mulher esse é o medo da mulher o tempo todo. De sofrer algum tipo de violência. E essas mulheres, Juliana, você teve relato, você teve também ajuda de psicólogos para escrever o livro? Isso, psicólogas e uma juíza. Quanto tempo mais ou menos elas demoraram para perceber que estavam sendo vítimas da violência? Gente, é super individual. A gente tem um relato de uma mulher que ela, além da violência psicológica, ela sofreu a violência física. É uma violência física muito pesada, muito pesada. A gente coloca no livro, mas ela é muito pesada. E ela sofreu em 2 relacionamentos, que era marido. É a nossa personagem mais velha, na verdade. E aí foram com 2 maridos. Num ela sofreu mais a violência psicológica, no outro ela sofreu a violência psicológica e a violência física. Quando envolve a violência física, inclusive, existe uma coisa que é chamada o ciclo da violência. Esse ciclo, ele pode durar de 8 a 10 anos. São mulheres que ficam dentro desse ciclo, exato, de 8 a 10 anos sem perceber. Que ele começa com a fase de lua de mel, que é quando tá tudo bem, tudo incrível, namorado maravilhoso. Inclusive, por isso que é muito difícil de identificar um parceiro abusivo no começo. Aí tá tudo lindo e tudo mais. Aí ele parte para a fase de tensão, que é quando as coisas começam a pegar ali, né? Começa a ter ciúme, começa a xingar, a falar mal, como o próprio agredir nome diz, verbalmente. O clima fica tenso. Clima fica tenso, exatamente. Começa a agressão verbal. Aí parte para a fase de explosão. É um ciclo. Parte para a fase de explosão, que é quando ele realmente parte para a agressão mesmo. E aí, depois da agressão, volta para a fase de lua de mel. Que é quando ele volta arrependido, que bate ele não quer mais fazer acho que aquilo. cai a realidade do que ele fez, e aí ele quer se remediar, mas aí... Só que isso dura muito pouco, porque depois ele vai para a fase de tensão de novo. E depois ele vai para a fase de explosão de novo. E tem mulheres que não percebem, porque a gente sempre volta para a fase de lua de mel, entendeu? E a gente quer, não, tudo bem, ele vai melhorar. Mas ele não melhora. E é o que sempre dizem, né? Uma vez que rolou o primeiro tapa, é difícil não rolar de novo. E aí só escala. Exato. Fica cada vez pior. Um tapa vira um soco vira um pontapé, e daqui a pouco vira uma facada. Chega no feminicídio das histórias horrorosas que a gente ouve por aí de marido botando fogo em mulher que quis se separar e matando na frente dos filhos. Isso quando não mata os filhos também. Exato. É impressionante. Como estamos de tempo ali? A gente tem tempinho ainda, você já tá. Não, vamos perguntar aqui. Vocês falam no livro também do machismo estrutural.
E como vocês precisaram se aprofundar no tema para escrever. O que é esse machismo estrutural? Gente, a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade machista que favorece o homem. Isso eu acho que é ponto. Isso é indiscutível, eu acho. Por mais que muitos caras tentem discutir isso, é indiscutível. Porque o homem, ele tem os privilégios de ser homem. É o que a gente estava falando aqui agora. A mulher, só de sair na rua, ela vive o medo de ter uma violência. Não tem jeito. Então, quando a gente fala de relacionamentos amorosos heterossexuais, no caso, que é o que a gente mais abordou no livro, a mulher, ela tá numa posição de... É porque, assim, para acontecer o gaslighting, você precisa de um gaslighter, que é o abusador, e uma gaslightee, ou um gaslightee, que é a vítima. Exatamente. Aí, a mulher, ela tá na posição de vítima muito por conta do machismo estrutural mesmo, porque o homem tá sempre numa posição superior, não tem muito jeito. Apesar de que existem casos de que o gaslighting é feito pela mulher como homem. Só que aí a gente tem que ver todas as estruturas por trás. Às vezes ele tem sempre alguma coisa que dá desigualdade ali do casal. E aí, às vezes ele enfim, às vezes ela é mais rica. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Depois a gente fala disso. O machismo estrutural, então, todas as meninas do livro passaram por isso. E é muito a mulher tá nessa posição de vítima por conta da sociedade mesmo, entendeu? De tudo que a gente tudo que a gente aprende, do príncipe encantado que a gente vê em todos os filmes, todos os livros que a gente idealiza, e aí a gente cria essa idealização do homem. E aí isso pode acabar levando, se o homem se aproveita desse contexto, isso leva para uma violência. Mas você não acha que de uns tempos para cá, até por causa da mídia social, da mulher ter ganhado essa voz, de poder falar, de poder fazer um livro, de poder apresentar um trabalho de TCC desse na faculdade, porque se você pensar 2 décadas atrás, isso não seria possível, seria ridicularizado, no mínimo. A gente evoluiu. Exato. Então, exato. Assim, você não acha que houve uma evolução? Ainda há um caminho muito grande a ser andado. Sim. Mas você não acha que está tendo esse movimento? Porque eu tenho essa impressão, e aí eu ouço alguém falando, eu falo assim, gente, será que eu estou percebendo errado? Porque eu acho que tá acontecendo. Devagar, mas tá. A gente está conseguindo, assim, tipo, muitas mulheres, a gente tem muitos relatos de mulheres que, por exemplo, leem um livro e terminam seus relacionamentos amorosos de anos, que viveram isso. Então, quanto mais informação a gente tiver sobre isso, mais a gente vai conseguir empoderar as mulheres para que elas saiam desse ciclo de violência, sabe? Que é uma coisa que tá enraizada, mas a gente consegue sair, a gente precisa de informação. A gente precisa saber que a gente consegue. Porque a informação é poder. Não. Exato, informação é poder. Falou tudo. Que é aquela coisa que hoje, né, a gente está numa situação, qualquer coisa que acontece na rua com uma mulher, na hora já vem outra e fala, ou ela mesma para que isso é errado, ou já grita por socorro, e quem tá perto também já. Inclusive os homens. Há homens que estão perto, estão ali, já ajudam na hora que tem que fazer. Temos homens que hoje em dia estão começando a entender mesmo o seu papel na sociedade e desconstruir esse papel, o que é muito, muito importante. É uma força que é necessária, né? Então as mulheres, elas vão, a partir da informação, a partir desse contato, até mesmo com outras mulheres que conseguiram sair disso, elas conseguem também. Sim. A gente tem força para isso, gente. A gente tem que acreditar que a gente tem. Beleza. Aí. Vamos fechar agora esse primeiro bloco do Papo com Elas. Manda sua pergunta aqui pra gente. A Juliana teve uma pesquisa muito bacana falando aí de gaslighting. A gente vai para um pequeno intervalo e volta já.
Estamos de volta aqui, foi um papo pesado no nosso intervalo, mas Causos, né? necessário. Causos. A gente ouve cada história de arrepiar os cabelos, né? Nossa, cabelo que não tem. Né? Até careca arrepia o cabelo. Careca arrepia o cabelo. É isso. Não, é muito difícil, né? A gente estava comentando até, eu falei com a Juliana, em alguns casos, parece até, assim, são pessoas doentes como se fossem psicopatas mesmo. Mas nem sempre é assim, né, Juliana? Às vezes são aqueles... É o cara comum, É o que cara, nem você disse, comum, né? sabe, que a gente comentou, é aquele cara que era o reizinho dentro de casa e que acaba não tendo limite. Se eu não me engano, existe um termo na psicologia para isso, a síndrome do reizinho, síndrome do imperador, é uma coisa assim. Se tiver não algum tem? psicólogo aqui, manda pra gente aqui. Eu vou Valquíria, procurar. se tiver ouvindo, manda aí. Valquíria tá sempre ligada, quem sabe hoje ela dá uma luz aí pra gente. Ô Ju, a gente comentou antes do programa começar até, que eu comentei que todas nós estamos sujeitas a isso. E eu queria ver de você o perfil das mulheres que você recebeu. Eu sei que lá no livro são mulheres mais jovens, que até você comentou. Mas todas nós, inclusive as mais velhas, que aturam esse tipo de violência por mais tempo ainda, né? Estão sujeitas, né? Então, a gente não tem um perfil fechado, assim. A gente acha, deve ter isso aqui na mulher, que talvez faça ela ser mais sujeita. Mas isso não existe, real. Qualquer mulher pode passar por isso. As mulheres do livro, muitas... É aquilo que a gente já falou, de endeusar o homem, ter um pouco... autoestima um pouco abalada, de não conseguir enxergar muito bem que aquilo que elas estão passando é uma violência e tal, então elas meio que ficam ali dependente, né? Cria essa dependência do relacionamento e uma dependência do homem. Aí, a partir dessa dependência, a gente começa a ter meio que nunca é culpa da mulher, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas a dependência ali que é criada ali no relacionamento, ela meio que dá um pouco de brecha para que um homem seja até mesmo abusivo, né? Então, se auto-fortalecer é uma forma de tentar não passar por isso. Mas às vezes mulheres muito fortes passam por isso. Sim. Então meio que não tem muito um perfil, né? Não tem idade, não tem crença, não tem status social, não tem nada disso, né? Todas nós podemos passar. Tá naquele momento de fragilidade, que é aquela coisa que a gente sempre fala. Entrou no relacionamento, acha que aquilo é a coisa mais maravilhosa da vida, que aquele homem é o mais maravilhoso de todos. E assim, acho que por mais forte que seja a mulher, é aquela coisa. É preciso ter muita atenção, porque qualquer uma está sujeita a esse tipo de relacionamento. Qualquer deslize, assim, você pode acabar caindo no relacionamento abusivo. Como você teve contato com essas mulheres, qual foi a sensação que elas sentiram quando caiu a ficha? Assim, gente, eu estou sendo abusada emocionalmente por essa pessoa ou fisicamente? Tivemos mulheres que quando elas terminam de vez o relacionamento, porque o que acontece? Muitas terminam, só que elas não percebem que aquilo realmente era abusivo, aí elas acabam tendo recaídas e voltam. Porque daí é aquilo que eu falei, vem aquela fase da lua de mel, a pessoa às vezes quer, fica atrás, quer que volta, aí volta. Uma das meninas chegou a voltar com o ex-namorado dela 12 vezes. Nossa, gente. 12 vezes, entendeu? E a gente acha mesmo que ele vai mudar. Na terceira já dava pra desconfiar, né? Mas às vezes não dá, às vezes não, porque você tá muito blindada pela fé. Aí, quando você percebe realmente que aquilo que você está vivendo é abusivo, tem meninas que sentiram alívio. Que literalmente viveram anos, meses, enfim, de um relacionamento abusivo, que elas terminam e elas se sentem aliviadas. Que elas viram pra gente e falam, eu acho que tudo que eu tinha pra sofrer, eu sofri enquanto eu tava no relacionamento. E daí, quando eu saí, eu me libertei. Só que tem meninas que não. Tem meninas que sofrem, que elas ainda ficam com as marcas ali da ansiedade, tem medo de entrar no relacionamento de novo. Então, a gente tem perfis muito distintos, né, desse término, assim. Mas é muito importante que a pessoa, quando ela termine, ela consiga reconhecer que aquilo realmente foi abusivo. Porque se você não consegue reconhecer, a reincidência é muito comum que você Porque eu ia te perguntar isso, se você sabia, não sei se você fez algum tipo de follow-up nesse sentido, dessas meninas acabarem entrando em relacionamentos novos e abusivos novamente. Você tem alguma... Até onde a gente saiba, as meninas do livro, elas estão... Algumas estão em novos relacionamentos, algumas estão solteiras, mas elas estão seguindo bem a vida ali,
muitas com marcas fazendo tratamento psicológico, que, gente, tem que ter. Muito para você se empoderar mesmo, depois de ter passado por isso e tudo mais. Mas a gente tem perfis também muito distintos ali. Algumas estão com relacionamentos novos, que elas conseguiram se relacionar de novo. Algumas têm dificuldade para se relacionar e elas estão trabalhando isso em terapia e tudo mais. Mas é assim, não tem muito... Cada uma tem seu tempo, né? Exato. A gente tem tempo aí para cicatrizar, né, essas coisas. E nem sempre cicatriza totalmente. O mais importante tem que se tratar. eu acho que o mais importante é pensar que, realmente o que você falou, que cada um tem seu tempo. Não é porque uma menina sai de um relacionamento abusivo e se sente aliviada e consegue viver a vida dela feliz que todas não vão seguir. Lógico. Não são todas. Algumas ficam anos remoendo, dói, porque você tem um afeto envolvido. Um namoro você dispõe ali, né? Naquele relacionamento, né? Tempo, amor, né? Você teve uma exatamente, você entrou naquele relacionamento com uma expectativa que no fim acabou dando tudo errado, mas no relacionamento achando que vai dar errado. Exatamente, né? Exatamente. A mesma coisa de casamento, até quando veio a Vivi lá do Guia dos Divorciados, a gente falou a mesma coisa. Ninguém casa querendo separar, ninguém namora achando que vai ser abusada nem nada, né? Juliana, não pode falar. Não, eu só ia falar que realmente é necessário você pensar um pouco que você vai levar o seu tempo, você vai levar o seu tempo de cura. E não tenha pressa, né, Gil? Não tenha pressa, de fato. Leve o seu tempo, tente se relacionar de novo ou não tente. Às vezes você tem vontade, às vezes não. Enfim, é assim, basicamente. Muito legal. E Gil, como é que o perfil de vocês no Instagram passou de divulgador do livro a plataforma de acolhimento? Vamos lá. Eu e a Bia, a gente criou esse perfil muito por obrigação da faculdade, vamos deixar isso bem claro. Que a gente tinha uma matéria... seu Casper! Conheço bem ele. A gente tinha uma disciplina na faculdade em que o nosso professor pediu pra gente fazer uma revista eletrônica que tivesse a ver com o TCC. Então a gente falou, então vamos, né? Vamos divulgar frases do livro, as pesquisas que a gente está fazendo sobre Gaslight, enfim. E aí começou a tomar uma proporção maior do que a gente imaginava. Porque as mulheres que foram entrando em contato, a gente primeiro ficou divulgando para os amigos, tal. Aí os amigos de amigos. E aí foi criando uma rede, né? Hoje a gente está com mais de 6.500 pessoas no perfil. Então é bastante gente. As mulheres elas começaram a se identificar. Aí elas pediam pra gente mandar o livro, a gente vende o livro, né, pelo Instagram, de forma independente. E aí as meninas elas pediam pra gente mandar o livro, elas liam e elas viam que elas estavam passando por aquilo. E elas queriam sair daquilo. Então elas criavam coragem, elas viam na gente ali uma forma de acolhimento. Então elas criavam coragem, mandavam textos pra gente falando sobre o que elas estavam passando. Algumas querendo até mesmo divulgar na página, porque elas acham que é importante mesmo falar sobre, ver que outras pessoas passaram sobre isso, para que você reconheça. Então a gente começou a conversar com muitas mulheres que chamam a gente ali no inbox do Instagram, que contam suas histórias, às vezes pedem ajuda. A gente tenta sempre ajudar da melhor forma, mas a gente não é formado em psicologia, enfim. Aí a gente tenta sempre dar os encaminhamentos que a gente aprendeu. Procura um psicólogo, tem esse tipo tem essa secretaria que pode te ajudar, liga o 180, enfim. Porque apesar de tanta informação que é passada, muitas pessoas não sabem como fazer. Principalmente a mulher, acho que às vezes ela está tão isolada até do mundo e tão inserida naquele contexto de violência que ela nem tem essa consciência de olhar para o lado, né? De saber assim, como que eu posso sair disso? Quem que eu vou procurar? E aí encontra lá com o perfil no Instagram e fala, poxa, vou pedir ajuda aqui. E assim, é legal que vocês prestem esse tipo de serviço, indicando o caminho que tem que ir, né? E às vezes, como você falou, elas contam as histórias, o que elas querem é isso, é serem ouvidas. Sim, né? Às vezes, só você dar um ouvido virtual ali para aquela mulher, ela já se sente melhor. E às vezes a mulher tá isolada, né, gente? Como acho que a gente até já falou sobre isso, que uma das formas de abuso, uma das técnicas abusivas, é você isolar a mulher da família, dos amigos, e fazer ela achar que ela só tem você na vida, né? Então, elas não têm mais ninguém. Então, às vezes, quando elas encontram a gente, elas se sentem à vontade para falar sobre isso, né?
Porque também, assim, a gente tem que respeitar a mulher que não está pronta ainda para sair de um relacionamento desse. Com certeza. Né? A gente, quem Não está de existe fora, julgamento, né? A gente que está de fora tem uma outra percepção, mas exato, a gente não pode ter julgamento. E assim, às vezes ela desabafando é a maneira que ela encontra força para continuar mais um dia ali, de aguentar aquilo, porque ela ainda não se sente forte o suficiente para deixar aquele relacionamento e procurar ajuda de verdade. Né? Ou é a maneira em que ela mesma consegue entender o que ela está vivendo. Exato. Porque uma coisa que a gente aprendeu também com as psicólogas é que a pessoa que está no relacionamento abusivo, ela precisa enxergar por ela mesma que ela está no relacionamento abusivo. Então não adianta você, amiga, que consegue enxergar que ela está no relacionamento abusivo, chega nela e fala assim: sai disso, você não precisa viver isso, pelo amor de Deus, ele te abusa, não sei o quê. Gente, você tá lá num relacionamento com um cara que você ama, você tem afeto por ele, e ele diz: sua amiga tá louca. O que você tá falando? Então, porque muitas vezes ela conta pro marido, né? E aí você mesma duvida da sua amiga. E você, óbvio, você já tá colocando ele no pedestal, você vai acreditar mais nele. Então, a gente precisa, toda mulher que tá passando por um relacionamento abusivo, e por mais que ela não enxergue, ela precisa de apoio, sim. Ela precisa que a família esteja com ela precisa que os amigos estejam com ela. Por mais que dê raiva, porque dá raiva, né? Você vê uma pessoa passando por isso e não enxergar. Só que, gente, a gente precisa de paciência, porque a pessoa realmente não enxerga. E acolhimento, né? Acolhimento é muito fundamental. Então, a gente tem que ir colocando a sementinha na cabeça da pessoa, sabe? Tentar fazer com que ela enxergue por ela mesma. Mas será que é realmente legal? Aí a pessoa fala: não, é legal sim. Você fala: tá bom, se você acha legal, ok, mas talvez não seja, sabe? Uma coisa bem sutil. Eu me lembrei da Ana Paula, falando aquele dia lá: se você tá em dúvida se tá num relacionamento abusivo, você tá. Porque, né, se você não tá, você sabe. Agora, quando você tá. Ai, será que eu tô? Está. Sim, que te dizer isso, até tem a questão da mulher, às vezes, não percebe que está num relacionamento abusivo. Pode ter o caso do homem não perceber que está sendo abusivo também. Porque tem todo aquele contexto a gente acha daquele machismo estruturado, que foi né? criado, né? A gente acha que o homem abusivo vem com uma carapuça, que daí você olha só, na testa, esse cara é abusivo. Gente, não é assim. Às vezes ele acha realmente que o que ele tá fazendo é pro bem dela. Acha mesmo, só que é abusivo, gente, é totalmente abusivo. E às vezes ele não percebe, então precisa ter um equilíbrio ali, né? Hoje o nosso tempo tá acabando, mas eu queria muito que você falasse do capítulo que é Entre Iguais, que trata de mulheres em relacionamentos homoafetivos, né, que sofrem esse abuso, e também tem um relato de um homem que sofreu o abuso de outro homem também, né? Sim. Quando a gente estava fazendo a pesquisa para as personagens, a gente, como é um TCC que a gente tinha que limitar, a gente colocou que a gente precisava de mulheres que estavam em relacionamentos heterossexuais, que, enfim, eram abusivos. Só que muitas vieram atrás da gente falar: eu sofri isso e eu sou lésbica. E eu queria falar sobre. E a gente assim, conversamos com a nossa orientadora, e a gente falou: eu acho que cabe um capítulo pra gente falar sobre isso. Bem porque o que acontece no Gaslight é que precisa de uma pessoa que precisam de desigualdades ali, né? Então, mulheres que sofreram relacionamentos abusivos com outras mulheres, claro que o abuso, ele não chega, ele não parte ali do machismo estrutural, ele parte de outros fatores, né? Às vezes a pessoa é mais rica, com uma mais, enfim... Tem algum tipo de poder sobre a outra. Ou mesmo emocional, sabe? A pessoa se vê superior emocionalmente do que a outra. E aí a gente tem relatos de 3 mulheres que passaram sobre esse processo. Outras mulheres, né? E um homem também passou com outro homem. E aí a gente foi entendendo o que era o gaslight, né? E aí a gente começou a perceber que o gaslight pode acontecer em qualquer lugar, qualquer ambiente, qualquer relacionamento. Família, trabalho, relacionamento amoroso. Basta ter uma pessoa que está ali numa posição superior, digamos, e alguém que está mais frágil, mais fragilizado, né? Ai, chegou o fim. Faltou um pouquinho pra gente. Ainda tinha muita coisa que eu queria perguntar, mas assim, para terminar, faltando 3 minutinhos aqui a gente tem ainda. Fala como comprar o livro. Vamos lá. Eu e a Beatriz, a gente vende ele de forma independente. A gente vende ele, a gente imprime independentemente, né? E a gente vende na página do Instagram, que é o @aloucanãosoueu, sem o tio, sem né? O tio. Exato, vocês conseguem achar a gente lá. Basta chamar a gente no inbox que a gente
Manda Qual o para valor todo o do livro, Brasil. Gil? Ele tá R$ 30, e aí a gente manda com frete simples, que daí fica mais 5, ou com frete com rastreio, que fica 10, ou você pode retirar em mãos na região da Avenida Paulista também. Muito legal. bom. Tá bom? Gil, muito obrigada, Eu viu? que agradeço, Pela gente. participação e, de novo, pelo trabalho que você e a Bia fizeram. Obrigada. Bem bacana. Estão fazendo a parte de vocês para contribuir para que a violência feminina chegue ao fim. De algum jeito isso tem que acabar. Aos né, Oli? poucos, somos um tijolinho ali no muro contra isso o aí. machismo. Isso aí, Juliana, bem rapidinho. Qual a reflexão que você sugere para as mulheres que estão em relacionamento abusivo? Vão com calma, primeiro de tudo. Se vocês se identificaram com alguma coisa que a gente falou aqui, faz uma autoavaliação, vê mesmo. Ali na página do Instagram, inclusive, vocês podem encontrar um questionário que a gente faz, que é para a pessoa tentar perceber ali aspectos do seu relacionamento que podem ser abusivos. Faz esse questionário, vê se isso realmente, se tem aspectos disso no seu relacionamento, e vai com calma, sabe? Não se culpe, nunca se culpe por ter passado por isso, Por ter amado. por ter Exato. amado. Você não tem culpa nenhuma de ter amado, primeiro de tudo. E vai ficar tudo bem. É isso aí. Isso que importa. É isso aí. Obrigadão, Ju, pela sua Eu que participação agradeço, aqui. gente. Um abraço também para a Bia, que não conseguiu vir. Beijo, Papo com Bia. elas. Papo com elas volta amanhã. A gente falando sobre vários assuntos. Continue ligado nas nossas redes também. Amanhã a gente volta. Lu. Beijo. Ai, que pena. A Bia tava vendo? Ela tava? Bom, devia ter mandado uma mensagem.